Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula de matemática financeira. Assunto desconto simples. Videoaula 3. Lembre-se que a primeira aula, aula 1, nós falamos de percentagem, na aula 2 nós falamos de juros simples, e agora vamos falar de desconto simples, né? Conforme prometido na aula 2, né? É de importância vital que você assista essas aulas na sequência, para você ver o encadeamento, inclusive, dos exercícios de assimilação e exercício de fixação. Só um lembretezinho, né? O exercício de assimilação é interessante que você veja como foi resolvido e tudo. O de fixação é interessante quando você for assistir essa aula, você tente primeiro fazer e depois veja qual foi a solução dada, certo? É importância vital isso, tá? Outra coisa importante, esse assunto, né, é dedicado a você, que é aluno universitário, é dedicado a você que está se preparando para concurso público, né? Com certeza teremos muitos concursos daqui para frente, é importância vital, e para você também que quer aprimorar seus conhecimentos nesta área específica, né? A nossa agenda é a seguinte, vamos falar de conceitos básicos, desconto comercial, desconto bancário, desconto racional, relação entre desconto comercial e desconto racional, exercício de assimilação e exercício de fixação, ok? De importância vital esses exercícios. Lembrando que muita gente, né, manda e-mail perguntando qual é o livro mais importante para ler sobre isso, qual é a bibliografia que você indica. Olha, geralmente tem muitos livros de matemática financeira na praça, certo? E importância vital, um deles que eu gosto, que é muito detalhista e explica com bastante profundidade, às vezes você até não tem nem tempo de ler, né? É o do Matias, certo? É um bom livro, há anos vem sendo atualizado, muito bom, e trata de todos os assuntos, quer dizer, bastante completo em relação ao assunto matemática financeira. Está gostando dessa aula, como gostou das anteriores, deixe o seu like, para você receber as atualizações, né? As novas aulas, a indicação de novas aulas. Inscreva-se no canal, é importante a inscrição no canal. Divulgue também nas suas redes sociais, tá? Para beneficiar mais pessoas sobre esse assunto. Lá nesse meu canal, você encontra outras disciplinas importantes para outros concursos, como para a Receita Federal, por exemplo, né? Banco Central e assim por diante. Conceitos básicos. Vamos lá. Desconto simples, conceitos básicos. Né? Na linha do tempo aí, você tem um valor atual, né? E quando se fala em desconto, né? Pense sempre em alguma coisa que você tem uma duplicata, que você vai descontar no banco, alguma coisa que você quer resgatar, que tem um prazo de vencimento futuro, que você quer saber hoje quanto vale, né? Então, sempre você vai entrar em desconto simples, ou desconto, no caso, racional, ou, evidentemente, comercial ou bancário, né? Então, vamos adotar aqui a sigla VC, se é comercial, se o valor atual é bancário ou o valor atual é racional, certo? E aqui está o nominal, o valor futuro, né? Pensa assim, você está com a nota promissória, que evidentemente que ela está com vencimento daqui a 3 meses. Você quer negociar com o banco essa nota promissória. O banco vai cobrar a você um juro. Para você, ele vai ficar com sua nota promissória e você vai receber o dinheiro atualizado a partir da data que você negociar com o banco. Então, você observa que esse desconto existe. Então, sempre no dia a dia, você vai se deparar com descontos em tudo que você tem, quer seja desconto comercial, quer seja bancário ou racional. E um período N, né, que é justamente eu estou trazendo. Então, quando eu tenho alguma coisa que vai vencer no futuro e eu estou trazendo para a data presente, né, eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo o valor para o valor atual, o valor futuro para o valor atual, né? Então, o valor nominal, o valor de face, no título, na data do vencimento, está aqui o N, né? Então, vai vencer daqui a 3 meses, 6 meses e assim por diante. VC, VB ou VR é o valor atual, o valor do título na data do resgate, quer dizer, o que resgatar aqui N meses antes, ou N dias antes, né? E DC é o desconto comercial ou desconto por fora. Geralmente, esse tipo de desconto é calculado o juro em cima do N, quer dizer, em cima do valor nominal. O DR é o desconto racional, o desconto por dentro, você vai ver que é calculado em cima do valor atual. E o DB é o desconto bancário, né? E você veja os bancos, de um modo geral, eles vão embutir nos juros que vai lhe cobrar mais uma taxazinha que geralmente eles chamam de despesas administrativas. E N é o prazo que você está antecipando, né, esse resgate.
e a taxa de juros do desconto que foi aplicado, né? Evidentemente, quando você negociou essa duplicata, né, de um modo geral, quando ela já foi gerada com juros. E agora não, agora você quer fazer o desconto, o juro pode ser totalmente diferente, né? Não quer dizer que seja o mesmo juro que foi cobrado quando da emissão dessa nota promissória, por exemplo, né? Um título de crédito e assim por diante. Desconto comercial por fora, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, o DC, algumas características importantes. É aquele que se obtém pelo juro calculado simples, observe que nós estamos tratando de juros simples ainda, né? Sobre o valor nominal do compromisso, que seja saldado em data antes do vencimento, né? Então, é o conceito aí de desconto comercial. O desconto comercial, o valor do juro é calculado sobre o valor nominal, né? Então, o VC é o valor atual, você quer trazer para o valor presente. O N é o nominal, ou seja, o montante que você tem, esse é o valor de face desse compromisso, né? Desse título, por exemplo. N é o número de períodos antes do vencimento, que você vai, evidentemente, descontar. E I é a taxa de juro, né? A taxa de juro que está sendo aplicada em cima disso, dessa operação que você está, evidentemente, fazendo. O DC, na verdade, é eu multiplicar o valor nominal versus a taxa vezes o período que eu tenho. Então, o desconto comercial, eu aplicar em cima do N, né, o valor da taxa que eu estou negociando esse desconto, vezes, evidentemente, o período que vai acontecer esse desconto. Ok? Isso aqui é o DC. E o valor comercial seria o N menos DC. E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante. Quando eu pego o VC, vai ser N menos NIN. A gente substitui aqui o DC, né, pelo valor dele, ó, o NIN. Né, N. Então vai ser N menos 1 menos IN. Isso aqui vai dar o VC. Se eu colocar aqui o N em evidência, vai ficar o VC, vai ser N vezes 1 menos IN. Né? Esse aqui é o valor exatamente do valor, evidentemente, atual desse resgate que você vai fazer. Então, o DC, só a gente sumariando aqui, né? Mais um conjuntozinho de fórmulas importantes para você, ó, esse conjuntozinho aqui, né? Que é o desconto comercial é igual a NIN, e o valor comercial é N vezes 1 menos IN, né? E a taxa de desconto, N é o período de desconto que você está antecipando, e aí você tem o valor, tanto um como o outro, né? O valor do desconto e o valor exatamente que você vai negociar esse título, né? Ok? Esse é o desconto comercial, né? Você vai ver nos exercícios de assimilação como é fácil calcular as coisas, né? E agora você tem o desconto bancário. Como dissemos no início da aula, o desconto bancário é aquele praticado pelos bancos. É o DC acrescido de uma taxa pré-fixada, geralmente cobrada sobre o valor nominal. Na verdade, é uma extensão do desconto comercial, né? Geralmente comenta dizendo que isso é uma extensão do desconto comercial. E o DB é o desconto bancário. VB é o valor atual, né? Ou seja, o valor descontado bancário. O DC é o desconto comercial. O N é o valor nominal ou montante, como a gente já viu, né? O N é o número de períodos antes do vencimento e a taxa de juros aplicada. E H é a taxa de despesa bancária. Então, os bancos, geralmente, ainda além de cobrar a taxa de juros, ele embute também uma taxazinha de despesas bancárias, que eles alegam que são as despesas administrativas, de um modo geral. E aí o DB seria você trabalhar, é o DC mais o NH. Temos aqui, ó, é a taxa pré-fixada do DC mais um valor cobrado sobre o valor nominal. Então, o DB é o DC, que já existe, que nós apresentamos antes, mais o NH, ou seja, um percentualzinho aplicado em cima do valor nominal. Se eu colocar em evidência aqui, né, o DC é igual a NIN, que nós já vimos, né? O valor nominal vezes a taxa, vezes o período de antecipação, mais NH. Botando N em evidência, fica IN mais H. Você observa que é bem parecido com o DC, né? O DC é NIN. Simplesmente aqui eu estou adicionando mais uma taxazinha H, que é justamente a cobrada pelos bancos, né? Então, o valor bancário, né, de um modo geral, do desconto bancário, seria N menos DB. N menos N e NH. Isso quer dizer que vai ficar N1 menos IN mais H, né? Bem parecido com o valor comercial. Bastaria tirar esse H aqui, que fica exatamente
o valor comercial, né? E aí mais um conjuntozinho de fórmulas importantes que a gente precisa internalizar, não adianta decorar, internalizar é melhor. Fazendo exercício, daqui a pouco você sabe todas elas com facilidade. Quer dizer, o desconto bancário é o valor nominal versus IN mais H, as duas taxas, né? Quer seja ela aplicada a nível percentual, eu deveria dividir o N por 100, ou quer seja aplicada a nível unitária, né? Como a gente mostrou aí, em forma unitária. Então, o VB seria N1 menos INH, né? Então, mais duas fórmulas aí para nosso conjunto de fórmulas na hora de resolver as questões. E, por último, a gente tem aqui o desconto racional, ou real, ou por dentro, como queira falar, né? É o desconto obtido pela diferença entre o valor nominal e o valor atual de um compromisso saldado antes da data de vencimento. O desconto é o valor a ser deduzido do valor nominal. O DR é o valor do juro calculado sobre o valor atual. Observe que lá no desconto comercial é sobre o valor nominal. Aí o juro é calculado sobre o valor atual, né? Então, N seria o valor nominal, o montante, né, como a gente chama, o valor atual VR, né, mas é racional esse, o N, número de períodos antes do vencimento, e a taxa, né, DR é o desconto racional, né, e aplicando aqui, ó, DR vai ser VR vezes IN, ou seja, o valor atual, racional, no caso, né, versus o IN, né? Então, o VR é o quê? Né? O VR é o trazer um valor futuro para o valor presente. Quer dizer, algo que está vencendo daqui a 3 meses vale 100. Quanto vale hoje? Né? Do mesmo jeito que eu multipliquei por 1 mais N para chegar ao futuro, eu tenho que dividir ele por 1 mais N para chegar ao presente, né? O valor presente. Então, o DR seria N aqui, vezes 1 mais N. Né? Então, se eu levar em consideração isso aqui e substituir, né, os valores, o desconto racional vai ser VR. Quanto é VR? N sobre 1 mais IN. Eu substituí aqui exatamente esse valor, tá vendo? Vezes IN. E aqui o IN, na verdade, né? Isso aqui vai multiplicando o numerador, né? Então, IN, NIN, no caso, dividido por 1 mais IN. Então, aqui mais uma formulazinha. O desconto racional é NIN dividido pelo IN, né? 1 mais IN, ou seja, eu estou trazendo para o valor presente, né? Então, esse desconto aqui vai ser, o desconto racional vai ser N menos VR, né? Então, calculando aqui, né? N menos VR, e evidentemente que o VR vai ser esse valor aqui, ó, né? Eu traduzindo aqui, N, o valor atual será o quê? O valor atual N, coloquei aqui, menos VR. O VR é o quê? Está aqui o valor do VR, né? O valor do VR é N dividido por 1 mais IN. Então, se eu colocar aqui e resolver essa expressão, eu vou chegar aqui a N, 1 mais IN menos N, dividido por 1 mais IN, e finalmente eu chego dizendo que o desconto racional é NIN dividido por IN, né? Ou seja, eu resolvi aqui chegar ao DR de uma maneira, e aqui eu fiz através da diferença entre ele e o valor residual. Também chegamos ao mesmo valor, né? Tanto faz, essa expressão são iguais. Dois caminhos que nós mostramos na dedução da fórmula, que é referente ao desconto racional, né? Indo direto pelo DR, né? E sabendo o valor é esse aqui, trazendo para o valor presente, né? E outro sabendo a diferença entre ele e o valor residual, né? O valor nominal e o valor, no caso, racional, né? Tanto faz com a expressão com outra, essa dedução ou estas, chegamos à mesma fórmula, né? E aí nós temos mais duas formulazinhas de suma importância, né, nesse assunto para você resolver problemas, né? Questões. Então, seriam essas duas formulazinhas aqui, ó. DR é igual a NIN dividido por 1 mais IN e o VR é N dividido por 1 mais IN, né? Então, você tem o desconto racional e o valor racional, né, que você vai, evidentemente, receber nessa transação, né? Então, com isso, nós vimos o desconto comercial, o desconto bancário, acrescido de uma taxazinha, e agora o desconto racional, que é calculado em cima do valor nominal, né? Agora vamos ver alguns conceitos importantes para também auxiliar a gente na solução de problemas. Primeiro, resolução de problemas. Taxa de juro efetiva, né? O que vem a ser uma taxa de juro efetiva?
É a taxa que é aplicada sobre o valor descontado, quer seja comercial ou bancário, produz no mesmo período considerado um montante igual ao valor nominal, né? Então, isso é a taxa de juro efetiva, né? Segue o valor nominal, né? Que é se aplicado, produz o mesmo período considerado um montante igual ao valor nominal considerado. Essa taxa ela tem três formas de calcular. Se for num desconto comercial, eu trabalho com aqui o valor nominal é VC, né, que é o valor comercial, 1 mais IF, aqui o IF é a taxa efetiva, né, justamente a nomenclatura que é usada por todos os livros, chama de IF, a taxa efetiva. Então, se eu dividir aqui o N por VC, ou seja, passei o VC para o primeiro membro, vai ficar N sobre VC, 1 mais IFN, né? E aqui, resolvendo essa expressão, nós chegamos a esta fórmula, né? Mais uma fórmula importantíssima para você resolver questões de matemática financeira, né? Ou seja, essa fórmula daqui que mostra como é que eu calculo a taxa de juros efetiva no desconto comercial, né? É N dividido por VC menos 1 dividido por N, né? N aí é o valor nominal, VC é o valor comercial, 1 menos e Nzinho aí, o N minúsculo, é exatamente o período que você está antecipando esse desconto, né? No desconto bancário, você vai ver que é similar, né? A fórmula. A única coisa que eu vou mudar, em lugar de ser VC, que é o comercial, eu chamo de VB, que é o bancário. E a expressão é a mesma, só que muda aqui. Aqui é VC, o valor comercial, e aqui é o valor bancário do desconto, né? Então, você veja que são duas fórmulas muito mais parecidíssimas, só muda essa variável aqui, que é, num caso específico, trabalhando com o desconto bancário é VB e no desconto comercial é VB, né? Então, você tem aí mais duas fórmulas importantíssimas a serem tratadas na solução de problemas. Outra coisa importante seria eu tratar agora o desconto racional. Como é a taxa de juro efetiva no desconto racional? A taxa de juros de desconto é a própria taxa efetiva, tendo em vista que o desconto racional é derivado de considerações e convenções matemáticas e não financeiras, né? Então, é exatamente igual. Assim, a taxa efetiva é aquela gerada pelo desconto racional, o mesmo valor do desconto comercial ou bancário, né? Então, a taxa efetiva é aquela que gera pelo desconto racional o mesmo valor que eu geraria ou comercial ou bancário. Se for comercial, a gente já mostrou, o bancário eu acrescentaria evidentemente, aquele juro que é cobrado por banco para as despesas administrativas. Então, DR é igual a N, no caso, IFN, dividido por 1 mais IFN, né? Esse é o valor do desconto racional. O desconto comercial é esse NIM, né? A gente já viu o que é desconto racional. Então, a fórmula já está aqui. E aqui está o desconto comercial. Se eu, evidente, igualar os dois, porque está dizendo aqui pelo próprio conceito, eles são iguais, né? Então, basicamente, estou igualando N e FN, dividido por isso aqui, igual a NIM. Daqui dessa expressão, se eu cancelar aqui, dividindo aqui, né? Aqui tem, evidentemente, eu vou chegar aqui, F vai ser dividido por 1 mais IFN é igual a I, né? Porque aqui eu cortaria o N aqui e o N aqui. O N aqui está, evidentemente, sendo calculado. Então, se eu tenho nos dois membros aqui dividindo e aqui multiplicando, se eu cancelar aqui e cancelo no primeiro membro aqui. Então, nessa equação, eu posso tirar o N aqui e o N aqui. E daqui você tira aqui o IF, vai ser dividido pelo 1 mais IFN, vai ser igual a I. E daí você tira nessa expressão que o IF, 2 vezes IF, né? Passei o IF agora para o segundo membro. Na verdade, eu chego que o IF vai ser I dividido por 1 menos IN, né? Então, todas essas taxas que nós estamos mostrando agora é para juros simples, né? Lembre-se disso, juro composto nós vamos tratar de outra maneira. O composto você vai ver que é juro sobre juro. Então, mais outra fórmula importante, né? A taxa efetiva no desconto racional é eu dividir a taxa comum que foi aplicada dividido por 1 menos IN, né? Então, é bom você saber calcular a taxa efetiva, que às vezes você está pensando que está pagando um juro por alguma coisa e está pagando muito mais, porque ali tem embutido alguma outra coisa, né? Então, é importância vital a gente trabalhar isso aqui. Então, você tem as fórmulas de juro efetiva, tanto para o desconto comercial, desconto bancário,
ele quer acrescentar o Hzinho, né, que é exatamente as despesas bancárias, e mais a taxa de juro efetiva no desconto racional, né? Nós vimos essas taxas agora. E agora é interessante nós fazermos exercício de assimilação, né? Então, primeiro, veja, vamos tratar desconto simples comercial. Então, para todo o assunto que nós mostramos aqui, a parte teórica, você tem o exercício de assimilação. Então, esse exercício de assimilação é importante, né? Primeiro, do Bacen, Banco Central, né? Concurso do Banco Central. O valor do desconto simples por fora de um título de 2.000, com vencimento para 120 dias, a taxa de 3% ao mês é de quanto, né? A pergunta é essa, né? Então, como é que eu vou resolver isso? É 320? É 120? É 240? É 340? É 420, né? Como eu vou dar solução a isso? Veja, na verdade eu tenho o N, que é o título, né? Valendo aí R$2.000. Eu tenho aí a taxa que foi aplicada, 3% ao mês. E eu tenho aí um período de 120 dias, que é justamente o vencimento desse título, né? Trazendo ele para a atualidade, eu vou calcular aqui o DC, o desconto comercial, ele daqui desconto simples por fora. Observe que ele não diz que é comercial, mas você já sabe que o desconto simples por fora é o desconto comercial, né? Então, DC vai ser igual a NIM, né? 2.000 vezes a taxa aqui unitária que a gente colocou, a dividir por 100, 0,03, vezes 4, porque 120 dias são 4 meses, né? E eu estou trabalhando a taxa em meses, né? Não estou trabalhando a taxa em dias. Então, aqui, vezes 4, dá 240. E 240, a gente observa aí que é a letra C. Quer dizer, uma questão simples e que, com certeza, muita gente errou nesse concurso, né? Por quê? Porque não deu atenção à matemática financeira, né? Porque às vezes o peso é menor, coisa desse tipo, mas é uma questãozinha dessa, às vezes é o diferencial para você ser aprovado num concurso. Aqui é uma questão interessante também da assimilação do desconto simples comercial, que é da Receita Federal, né? Você tem uma duplicata cujo valor de face é 150. Essa duplicata vencerá em 3 meses. Quer dizer, daqui a 3 meses eu resgato ela por 150. Quanto vale hoje, né, no presente, né? O banco com o qual você normalmente opera, além da taxa nominal de desconto mensal, simples e por fora, também fará uma retenção de 15% do valor de face da duplicata, a título de saldo meio, permanecendo bloqueada em sua conta este valor, desde a data do vencimento até, evidente, desde a data do desconto até a data do vencimento. Caso você desconte a duplicata no banco, receberá líquidos 105. Então, dos 150, você quer descontar no banco essa duplicata, ele só vai dar você 105, né? 45 ele ficou, né? A taxa de desconto que mais se aproxima da taxa praticada por este banco né? Aí colocamos aqui 5%, 5,2%, 4,6%, 4,8%, 5,4%, né? Como resolver essa questão? Veja, o N ele deu 150. 3 meses, né? O vencimento, N igual a 3 meses. A retenção que ele faz aí de 15%, né? Ele retém 15% do valor, né? E o valor líquido que você recebeu foi 105. É fácil de perceber que o desconto comercial aí embutido foi 45, né? Porque você tem 150 menos 105. Aí você tem aí 45 de desconto. O DC, como é o DC, né? O desconto simples e por fora. O DC é NIM, né? É NIM, né? É o valor nominal vezes a taxa vezes o período. E aí eu tenho lá que meu DC aqui que foi descontado foi 45, ele vai ser exatamente um K aplicado ao valor, né? Esse K aqui percentual aplicado ao valor principal, o valor de face, né? 150. Então esse K, na verdade, se você for observar, né, você vai ter aí esse valor daí, você vai chegar à conclusão que esse K é 30%, né? Esse K é 30%, né? Ele equivale a 30%. Mas veja, a verdade é, o que vem a ser esse K, esse 30%? Observe, nesse caso, está embutido o IN, que é do desconto comercial, mais a retenção que ele fez, o valor de retenção que ele deu lá, 15%. Então, 30 vai ser igual a IN mais a retenção. Então, se eu substituir aqui, vai ser 30, né, igual a IN. Quanto é o IN? O IN vai ser I
vezes 3, né? Que é 3 meses, mais os 15% de retenção. E aí você sabe exatamente qual foi o juro que foi cobrado, né? A taxa de desconto que foi aplicada. Então, se eu fizer isso aí, eu vou ficar 30 menos 15, dá 15 dividido por 3, dá 5%. Então, na verdade, a solução, né, a taxa que mais se aproxima dessa taxa praticada pelo banco é o I de 5% ao mês, né? Ok? Então, uma questão interessante, né, de assimilação, ainda simples, né, porque praticamente não tem nenhum artifício, você não tem aí nenhuma, assumir alguma coisa e assim por diante, né? Exercício fixação, aí não, aí são exercícios que você vai ver que tem alguma coisa a mais de conhecimento, né? Lembrando, né, aquele exercício de assimilação é importante que você veja a solução, que você está treinando exatamente as fórmulas que foram apresentadas no desconto simples comercial. Aqui não, aqui é importante que você veja que determinado título é descontado 6 meses antes da data de vencimento, desconto comercial simples, a taxa efetiva semestral corresponde à operação é de quanto? 24, 32, 36, 42 ou 56. Aqui é importante que você pare um pouco, tente resolver, né? Ou seja, pratique, resolva essa questão e tente depois, e veja, comparar depois ela com a solução que foi dada e ver exatamente como você está assimilando esse assunto, né? Então, aqui está, né? Depois de você parar um pouquinho, olhar e tentar resolver essa questão, você veja a solução. O DC foi dado, N meses, ele a taxa foi de 6%, olha, o N ele não deu, né? Então, você tem que arbitrar um valor. E a maneira de arbitrar mais fácil é você botar R$ 1, né? Supondo. Se acontece para R$ 1, acontece para 1.000, 1 milhão e assim por diante. Então, assumo que N é igual a 1. Então, o percentual aplicado, né, é igual ao quê? I vezes N. E é igual a quanto? 6%. Né? Ou seja, foi dado lá desconto comercial simples, 6%. Né? Então, você tem aí percentual aplicado, vai ser IN, 6% vezes 6 dá 36%. Né? 36% é o percentual aplicado. Aí você tem o desconto comercial, vai ser 36% de N. Na verdade, vai ser 36% de 1. Né? A gente arbitrou o N com R$ 1. Né? Então, o valor comercial seria o N menos o DC. O N é 1 e o desconto é 0,36. Né? Viu lá, evidentemente, quanto é que dá. Se, evidentemente, o valor aí, né? O DC, de um modo geral, né? 36% de 1 é exatamente 0,36. Né? 0,36. Então, o N, o valor aí do desconto comercial é 0,36. Então, se eu subtrair isso aqui, eu tenho 0,64, ou seja, 64%. Então, a gente observa que o DC equivale a 0,36 e a diferença dele, no caso, o VC, corresponde a 64%, ou seja, 0,64. Se eu somar o 0,64 com o 0,36, estabeleço o valor do N, que é exatamente o valor nominal que a gente adotou lá de R$ 1, né? E aí você tem a taxa efetiva semestral, vai ser o capital aí é 64, né? Vou multiplicar por 100 para facilitar. O montante que é 1, eu multipliquei por 100, mas também podia fazer 1 e 0,64. Eu podia assumir 0,64 e 1. Mas ficar mais fácil, né? Então, o M é 100 e o N é igual a 1 semestre, que ele quer saber a operação correspondente semestral, né? E aí, o fator aí de correção é eu pegar o 100, que é o valor montante, dividido por 64, dá 1,5625. Ou seja, se eu subtrair de 1, eu tenho exatamente qual foi a taxa efetiva, né, evidentemente, no semestre, 56,25. Né? Questão interessante que aqui é a letra E. Né? Então, 56 aqui, se eu praticar aqui, ó, 56% vai ser I vezes 1, né? E eu tirando o valor de I dá 56,25 ao semestre. Né? Então, com isso, você teve o fator de correção. No fator de correção, você estabeleceu a taxa e você aí chegou ao valor de I, que seria 56,25 ao semestre. Né? Uma questão interessante, e aí você precisa ter um pouquinho mais de treinamento, né?
de exercitar mais em exercício desse assunto para ter uma solução mais satisfatória. Vamos ver agora algumas questões de desconto bancário, simples, né, no caso. Um título de 5.500 foi descontado no banco que cobra 2% de taxa administrativa. Sabendo-se que o título foi descontado 3 meses antes da data do vencimento e que a taxa corrente de desconto comercial é 40% ao ano, qual o desconto bancário e quanto recebeu o proprietário do título? Né? Interessante essa questão. Desconto bancário, nós vimos a fórmula, né? É bem similar a desconto comercial, só que vou acrescer aqui aquela taxinha do banco, né? O Hzinho da vida. Então, o desconto aqui seria 5.500 vezes IN, ó, 0,40, ele deu aqui, ó, né? 40% ao ano, mas, evidentemente, 0,40 se eu quero trabalhar com taxa mensal, porque eu vou trabalhar em 3 meses, né? Eu dividi, como eu estou trabalhando no desconto simples, né? Então, eu estou trabalhando com juros simples também, eu peguei o 0,40 e dividi por 12, vezes 3, que são os 3 meses, mais 0,02, que é exatamente a taxa administrativa que ele está cobrando, né? 0,2. Observe que nesse caso aqui, eu utilizei aqui, tanto aqui quanto aqui, as taxas unitárias, né? O desconto bancário seria de 660, né, que teria feito. Então, teria aqui o 550, o banco vai descontar 660. Se ele desconta 660, quanto recebeu o proprietário, né? Seria VB1 menos INH. Então, aplicando aqui a fórmula VB1 menos INH, vai dar 4.840, né? 4.840, que eu também podia fazer aqui, a gente mostrou didaticamente, né? Mas se eu pegar aqui os 5.500 e tirar o desconto, também vai dar 4.840, né? Eu podia, pela diferença, também calcular, mas aqui eu mostrei aqui dessa maneira justamente para você exercitar mais um pouquinho essas fórmulas, né? Também daria o mesmo valor. Então, você pode calcular assim, ou se você quiser, pela diferença entre 5.500 e 660, você vai ter 4.840, né? Mais uma questão importante de assimilação de desconto bancário, né? Vamos ver desconto simples racional, né? Um título de 4.000 será descontado a 10% ao mês, 3 meses antes do seu vencimento. Determinar o valor do resgate considerando desconto simples racional, ou seja, o DR aí, né? Observe que ele diz, né? O DR. E aí é interessante, colocando aqui no tempo, né? Eu tenho aqui um valor, o VR dele, aqui eu tenho o N, né? O valor nominal de 4.000, né? E aqui eu tenho o período, né, exatamente, que são os 3 meses, né, N igual a 3, né? E aí ele quer saber, aqui a taxa de 10% ao mês foi aplicada, ele quer saber qual o valor do resgate considerado desconto racional, né, o DR, né? Então, o valor do resgate vai ser exatamente VR, pelo desconto racional. O desconto racional é o juro calculado sobre o VR, né? A gente viu. Então, DR vai ser VRIN, né? Eu calculei aqui, ó, VRIN, né? Valor racional versus IN, vai ser VR 10,3 dividido por 100, né? Aí, evidentemente, que se eu peguei aqui o 10, eu tenho que levar em consideração. Peguei aqui a taxa que foi percentual, né? Então, eu vou pegar o VR e dividir por 100 e achei o valor que o DR será 30 sobre 100 de VR, né? Mas quanto é o VR? O VR é N, que é o valor nominal, menos o DR, né? Então, botei aqui N, 4.000, menos exatamente o que é o DR. É 30 sobre 100 dividido por VR, né? Vezes VR. E aí eu tenho que, nessa expressão aqui, eu tenho VR aqui e VR aqui, ó. Passando para cá, né? Então, se você aqui é 0,3, né? Então, eu tenho VR, aqui é negativo, passei para o primeiro membro a 0,30 de VR igual a 4.000. E daí eu tiro que VR, 1,3 de VR é igual a 4.000 e VR é exatamente 4.000 dividido por 1,3. 3.076,92. Esse é o valor de resgate desse título, levando em consideração as informações que você tem na questão, né? O valor do título, o desconto, a taxa, que é 10% ao mês, e os 3 meses antes do vencimento. Pronto. Questão simples, interessante, e para você ter exercício de assimilação em cima de desconto simples racional. Vamos agora a um exercíciozinho de desconto simples racional, mas de fixação, né? Por quanto posso comprar um título com vencimento daqui a 6 meses, se o seu valor nominal for 220 mil reais,
e eu quiser ter um ganho de 30% ao ano, né? Observe, essa questão é muito embolada, né? Questão interessante. Então, você tem lá o seu título, né? Para se conhecer a rentabilidade desejada, é necessário calcular o valor do título, né? Eu só tenho aqui o valor nominal, o valor futuro, né? E aí, N é 20 mil, o I é 30%, foi dado ali, e N 6 meses. Então, o valor, evidente, racional desse título, né? Você vai trabalhar ele aqui, né? Então, você vai ser N dividido por 1 mais IN, né? Então, 20 mil dividido por 1 mais 0,30 vezes 6 dividido por 12. Ou seja, eu peguei a taxa de 6 meses e, evidentemente, diluí aqui, ó, 0,30, né? Então, eu tenho aqui 30%, né? Então, 0,30. E aqui, como eu trabalhei 6 meses, né? E eu estou trabalhando aqui com a taxa anual, eu dividi 6 por 12 para transformar também em ano, né? Ou seja, metade de um ano, né? E o valor racional seria 17.391,30. Observe que na aplicação das fórmulas eu tenho que botar, se a taxa é anual, eu tenho que levar em consideração o N também anual. Se a taxa é semestral, o N é semestral. Se a taxa é mensal, o N também é mensal. Então, eu tenho que levar em consideração para ficar exatamente se referindo aos mesmos referenciais de valores, né? Então, N, o VR é 17.391, né? E comparando, ou seja, eu comprando um título de 20 mil por 17.391, teremos um ganho de 15% em 6 meses, que é equivalente a 30% ao ano, né? A gente viu taxas equivalentes, 15% ao mês, né? Em 6 meses, é exatamente igual a 30% ao ano, né? Que eu estou falando de juros simples, né? Então, bastaria multiplicar, como o ano tem 2 semestres, então eu botaria 15 vezes 2, daria 30% ao ano. Então, você vê aí, começa a perceber a importância que tem você conhecer taxas de um modo geral, né? Então, a taxa efetiva, taxas equivalentes e assim por diante, como nós vimos, inclusive, em aulas anteriores. Então, teremos um ganho de 15% em 6 meses, que equivale a 30% ao ano, né? Vamos outro exercício de assimilação com relação à taxa efetiva, né? Um título de 5.500 foi descontado no banco que cobra 2% de taxa administrativa. Sabendo que o título foi descontado 3 meses antes da data com a taxa de desconto comercial de 40% no ano e que o desconto bancário foi de 660, qual a taxa efetiva aplicada, né? A taxa aí, no caso, é a bancária, né? Então, você tem o IF, vai ser N sobre VB, né? Então, eu estou falando de taxa efetiva bancária, que o desconto é bancário. Então, é aquela fórmula, né? Só muda aqui. Se fosse a desconto comercial, que seria VC, né? A gente viu nas fórmulas. Então, o IF vai ser 5.500 dividido pelo valor, né? Que você, se eu peguei aqui 5.500, e quanto foi o valor de resgate, né? É isso menos o desconto. Então, foi 4.840, menos 1, dividido por 3, né? Aplicando isso aqui, você vai ter 0,045 ao mês, né? E 0,45 ao mês, mas ele quer saber qual a taxa efetiva aplicada ao ano, né? Então, eu multiplico por 12, são 12 meses, 0,54 ao ano, né? Então, você aí transformou a taxa mensal e anual. Observe que a linearidade dela né, é proporcional, é porque nós estamos trabalhando apenas com juros simples. Se fosse juro composto, a gente teria que mudar. A gente vai ver nos exemplos de quando falar de juros compostos, como é que calcularia uma situação dessa, né? Então, você tem 0,045 ao mês, vezes 12, dá 0,54 ao ano. Agora vamos ver uma coisa importantíssima que cai muito, né, em concurso público, é a relação entre desconto comercial e desconto racional, né? Vamos trabalhar as formas, né, de um modo geral, primeiro, para depois fazer exercícios. Então, observe, DC é sempre maior do que DR, né? Você já deve ter percebido isso, que o desconto comercial é calculado em cima do valor nominal e o desconto racional é no valor atual. Então, você veja que sempre vai dar diferente. Nos exemplos que nós vimos aí, sempre o desconto comercial dá maior do que o racional, né? Então, o que é o DR? É NIM sobre 1 e mais N. E o DC, apenas NIM. É apenas NIM, né? O desconto comercial, né? Por isso que ele é maior. Você veja que aqui ele é reduzido. E aí, se eu, considerando os descontos nas mesmas condições de IN, né? Igualzinho, né? Então, você pode fazer o seguinte, se eu dividir DC por DR, DC é NIM,
dividido por DR é NIM dividido por 1 mais IN. E daqui eu tiro esse valor. Né? A primeira, outra fórmula importantíssima de relação entre descontos, né? Outra fórmula importantíssima, né? Que é essa aqui, ó. DC é igual a DR vezes 1 mais IN, né? Outra fórmula importantíssima, né? E aí, na verdade, quando a gente faz isso, a gente lembra de uma coisa importante, é que o DC é o montante do DR, né? Eu peguei o DC e, evidentemente, vi ele no futuro quanto valeria, né? Então, multipliquei por 1 mais IN. Então, o DC é o montante do DR calculado no mesmo período e a mesma taxa, né? E aí, aqui apresentamos mais duas outras fórmulas, que é fácil de deduzir a partir dessas primeiras, que, evidentemente, ajuda você a resolver uma série de questões. A primeira é essa, né, que o valor nominal relacionado com DC e DR é DC versus DR, dividido por DC menos DR. É fácil até de memorizar, né, que é multiplicando um pelo outro e aqui subtraindo. E outra fórmula importantíssima é essa segunda fórmula aqui, que é a fórmula que traduz o DC e DR, né? Também outra maneira. O DC é igual a DR mais DR vezes N dividido por 100. Quer dizer, uma extensão ali da primeira fórmula que apresentamos, né? Então, o DC é igual a DR mais DR DRIN, no caso, né? Vamos chamar assim, dividido por 100. Então, nós temos mais três fórmulas importantes para a solução de problemas relativos à comparação entre desconto comercial e desconto racional. Exercício de assimilação, né? Relação entre descontos. A diferença entre dois tipos de descontos, né? Dois tipos de descontos simples, calculados a 48% ao ano, 3 meses antes do vencimento, né? A 3 meses do vencimento, foi de 480. Calcular o valor dos dois tipos de desconto, bem como o valor nominal do título de crédito, né? Então, vamos ver como seria isso, né? Então, esse desconto simples. Então, na verdade, quando eu estou trabalhando nessa relação, eu estou trabalhando DC menos DR. DC menos DR vai ser 480, que ele já deu. A diferença qual é, né? Então, por que eu botei DC menos DR? Porque o DC sempre é maior do que o DR, a gente viu, né? O desconto comercial é sempre maior do que o desconto racional. Há uma taxa aí de 48%, né, ao ano, equivale a 4% ao mês. Se eu dividir 48 por 12, dá 4% ao mês, e a antecipação aqui de vencimento é 3 meses, né? E aí, DC menos DR vai ser NIM menos NIM sobre isso aqui, nós vimos anteriormente, né? A expressão DC é NIM, DR é essa expressão aqui, né? Então, só lembrando aqui, né? É interessante a gente grifar isso aqui para deixar bem destacado, ó, isso aqui, ó. Isso aqui a gente viu minutos atrás, que isso aqui é exatamente o DR, e isso aqui é exatamente o DC, né? Então, essas duas expressões. Se eu substituir, vai ser igual a NIM, N, né, vezes 0,04, que nós calculamos ao mês, vezes 3 meses, vai ser igual a menos NIM, vezes 0,04, dividido por 1 mais IN, 1 mais 0,04, 4%, né? Ao mês vezes 3 meses. Pronto. Se eu resolver essa expressão, né, eu vou chegar aqui que é 480, porque DC menos DR é 480. Isso aqui vai dar 0,12 de N, isso aqui também é 0,12 de N, dividido por 1 mais 0,12, né? E aí eu tiro essa expressão. A expressão aqui vai ser 480, 0,12 dividido por aqui vai ser igual a 1,012. Então, fica 0,12 de N dividido por 1,12. Veja, se eu multiplicar ambos os membros, né, por 1,12, 480 vezes 1,12, 0,12 vezes 1,12, quando eu multiplicar aqui, eu tirei esse denominador, né? Ficou sem denominador. E aí, 480 vezes 1,12 é 0,12 vezes 1,12, e menos 0,12, né? Porque morreu aqui, né? Isso aqui ficou dividido, não vai ter mais, né? Daí eu tenho que isso aqui dá 537,60, 0,1344, essa multiplicação, 0,12. E aí eu chego à expressão que é 537,60, aqui se eu subtrair aqui dá 0,0144 N,
E aqui eu tiro o valor de N, né? Que é 37.333,33, né? Então, na verdade, o desconto comercial, ele pergunta aqui, qual o valor dos dois tipos de desconto, bem como o valor nominal do título, né? Então, a gente começa a perceber, o valor nominal do título nós calculamos, está aqui, né? Então, o valor nominal, a primeira coisa que é pedida aí, né? O primeiro item solicitado é o valor nominal. E esse valor nominal nós temos exatamente aqui, né? 37.333,37. Esse é o valor nominal. Para calcular o DC, fica fácil. O DC é igual a NIM. Então, já tem o valor nominal, é NIM, I vezes a taxa, 0,4, que é 4% ao mês, vezes 3. Então, dá 4.479,99, né? Se você arredondar isso, né, fica mais simples, 4.480, que às vezes as questões têm letra A, B, C, D, e às vezes ele valor arredondado, né? Ou valor aproximado, né? Então, ele arredonda. E aí você tem o 4.484, né? E aí você começa a ver que, voltando aqui, né? Se eu tenho, evidentemente, o valor de 4.480, que é o DC, DC menos DR já foi dado, 480. Então, eu tenho que DR vai ser igual a DC menos 480. Então, DC é 4.480 menos 480, quer dizer, o DC é igual a 4.000. Então, você chega, mais uma vez, a gente chega à conclusão, ó, desses valores envolvidos, né? Então, aqui você tem o valor que é o valor do DC, e aqui você tem o valor que é o valor do DR envolvido, né? Então, você veja quanto é simples, né? Tem o valor do DR, que é 4.000. Então, aqui é 4.480 e o DR é 4.000, ou seja, o DR sempre é menor do que o DC, né? Então, observou aí, né? Então, essa questão é interessante porque ela faz a relação entre DC e DR em uma situação, né? E você veja que a aplicação já é uma questão que requer um pouco mais de empenho, né? Do candidato, né? Ou do aluno, no caso específico na universidade, para resolver, porque está envolvido dois tipos de desconto e eu preciso calcular isso aí, DC menos DR, né? Interessante essa questão, porque ela, numa única questão, você consegue ver uma abrangência grande dessa relação DC e DR, né? Veja, com isso nós vimos uma série de questões envolvendo juros simples, né, no caso, né, em relação a desconto, no caso, desconto simples, né, que também está embutido juros nisso aí, a gente viu, e vimos lá os conceitos em relação a taxas, né, as taxas nominais, efetivas e assim por diante, de suma importância que você, os exercícios de assimilação é importante que você observe quando está sendo resolvido, e os exercícios de fixação, no primeiro momento, é interessante que você tente resolver, depois você veja como foi dada a solução, para você comparar e saber exatamente onde você precisa aprimorar seus estudos, né? A próxima aula é de juros compostos, né? É importante juros compostos, né? Então, se você está gostando dessa aula, você já assistiu a primeira, a segunda, essa aqui é a terceira, a primeira foi percentual, a segunda foi juros simples, depois essa daqui é desconto simples, né? Vamos agora para a aula de juros compostos, que é a quarta aula. Deixe seu like, é importante para receber as atualizações, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, é importante para que mais pessoas sejam beneficiadas. E qualquer dúvida sobre essa aula ou qualquer outra aula de matemática financeira, bem como qualquer outra aula que tenha lá no meu canal de outras disciplinas que são também solicitadas em outros concursos, também na universidade, você pode mandar a sua solicitação aí para ame6@gmail.com e teremos imenso prazer em atendê-lo, né? Então, a próxima aula, não se esqueça, juro composto, né? Agradeço desde já a sua atenção, desejo sucesso naquilo que você está fazendo, nos seus estudos, evidentemente, quando você for submetido às suas provas, no concurso, e lembre-se sempre, o concurseiro não sabe o significado de começar a estudar, porque ele está sempre estudando, né? Diz sempre isso, né? Concurseiro é aquela, concurso foi feito para você fazer até passar. E até a próxima aula.